Oi pessoal! Olá meus irmãos, é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar uma pequena devocional que se encontra em Lamentações capítulo 4, versículo 10. Salomão nos disse que ainda que contraria o conceito habitual do mundo, com certeza é melhor tristeza do que o riso, e melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Devemos ler o livro das Lamentações, entendendo que são capítulos melancólicos, mas com a expectativa de que seremos edificados através deles. Podemos considerar o livro de Lamentações um anexo ao livro do profeta Jeremias, que é o autor deste livro. Apesar da nação de Israel ter sido muito cruel, apesar da destruição da nação ser uma prova de que ele era um verdadeiro profeta, ao mesmo tempo uma punição para eles por terem perseguido ele como se fosse um falso profeta. Apesar de tudo isso, Jeremias não se alegrou com o sofrimento da nação. Pelo contrário, ele lamentou grandemente esse sofrimento. Neste caso, ele demonstrou ter uma disposição melhor do que Jonas teve com Nínive. Qual foi o tempo dessas lamentações? Essas lamentações ocorreram na destruição de Jerusalém e Judá pelo exército caldeu. O profeta Jeremias, ele é poético quando ele escreve o livro das Lamentações, exceto o capítulo 5. Cada versículo representa uma letra do alfabeto hebreu. Não resta dúvidas de que estas lamentações serviram de grande ajuda para os judeus piedosos da época, ajudando-os a terem uma linguagem piedosa em meio ao sofrimento e encorajando aqueles judeus de que Deus se voltaria para eles e os consolaria com misericórdia e graça. Isso também pode ser aplicado na Igreja de Deus no nosso tempo, de forma que nós também podemos experimentar ou esperar o cuidado de Deus nas calamidades que a igreja atual vem passando. O livro das Lamentações é muito lembrado no seu versículo que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Versículo que se encontra no capítulo 3, verso 22. Mas eu gostaria de, neste tempo devocional, compartilhar com os irmãos um versículo especial que se encontra no capítulo 4, versículo 10. Lamentações, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: as mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O cerco pelo qual o povo passou levou aquela nação a uma extrema fome, o que tornou muitas das mortes tediosas. Muitos morreram de fome porque foram esvaziados as suas reservas até que não tiveram mais como se alimentar, cuidar do próprio corpo, cuidar de si mesmo. Os armazéns públicos estavam todos vazios, de modo que o texto bíblico vai considerar que quem foi morto pela espada estava melhor do que aqueles que ficaram para trás. Aqueles que morrem de fome são consumidos por uma profunda tristeza. É um esgotamento gradual. A fome irrita o espírito e enche o ser humano de aflição. Acaba sendo uma tortura para o corpo e para a mente, um sofrimento terrível. Só que a fome também trouxe mortes bárbaras, entre elas o que as mães fizeram com seus próprios filhos. Este mesmo texto, ele é lamentado ou anunciado em Lamentações 2, versículo 20. As mãos das mulheres que eram tão amorosas e tão compassivas e tão cuidadosas, de repente mataram seus filhos devido ao cerco, à fome, o estado de calamidade, o caos em que eles estavam vivendo, e de repente, após matarem, cozeram os seus filhos e comeram. Aquelas mães não tinham como alimentar os seus filhos, mas pior do que não ter com que alimentar os filhos, é elas pegarem esses filhos e fazerem deles o seu próprio alimento.
Talvez isso nos mostre o poder da necessidade e o poder da iniquidade. Isso nos mostra que a destruição de Jerusalém em Judá foi uma destruição completa. Até os afetos foram abalados. Como eu citei Salomão no início, as calamidades, os sofrimentos, o caos, realmente pode nos ensinar muito. As aflições são realmente boas para nós, mas apenas se as sofrermos de modo correto. Quando as sofrermos de modo correto, elas redundarão em bem para a nossa vida. As aflições muitas vezes nos tornam mais religiosos. Nunca é cedo demais e nem tarde demais para se tornar uma pessoa piedosa. As aflições, de certo modo, nos tornam mais humildes e sérios. Principalmente passamos a levar mais a sério as coisas de Deus. Não resta dúvidas, as aflições são um grande megafone de Deus, despertando o nosso coração e a nossa alma a uma realidade que muitas vezes nós nos distanciamos. Muitos de nós temos nos desesperado nos dias que estamos vivendo, esse momento de caos. Mas na verdade, quando eu olho para Lamentações capítulo 4, versículo 10, isso é verdadeiramente caos. Quando as próprias mães que amam tanto e cuidam tão bem dos seus filhos, passam a olhar para o caos e olhar para o próprio filho, que é o objeto do seu amor, e entender que esse filho não tem mais valor a não ser o valor de mantê-las vivas. Que o nosso coração não perca o foco em meio ao isolamento social, em meio à quarentena, a esses tempos que nós estamos vivendo. Pelo contrário, que continuemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos lembrar de Lamentações capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente de todo tipo de murmuração, reclamação, de todo tipo de falta de compreensão do tempo que estamos vivendo. Que sejamos gratos pelo cuidado constante de Deus em meio ao mundo tão inconstante. Deus o abençoe, um grande abraço. Convido você para que possa mais tarde, hoje, dia 5/4, às 19h30, conectar-se conosco através da Igreja Montesinai.gv no Facebook, onde teremos a nossa programação ao vivo, com a participação do nosso convidado Moisés Lagares, e nós falaremos também logo mais à noite sobre as evidências do caos. Deus o abençoe, um ótimo domingo, grande abraço. Em breve estaremos juntos novamente. Tchau, pessoal! Tchau!